Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Ramon. Vou estar trabalhando a disciplina de Física com vocês. E hoje eu trouxe o que vai ser a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo. E eu vou comentar um pouco sobre o que a gente vai estudar. Sobre o que seria a Física e o que basicamente a gente vai conseguir ver no decorrer das aulas até o final do ano, tá? Então, para a nossa aula, espero que você goste, aproveite e vamos embora. Basicamente a física, ela é uma área que se encaixa nas áreas que a gente estuda, que é chamada de ciência da natureza. Então na física a gente trabalha muito com situações da natureza, você pode pensar desse jeito também, tá? E ao longo desse ano a gente vai estudar uma parte da física que é chamada de mecânica. E eu vou te explicar basicamente o que é a mecânica e eu vou trabalhar com vocês hoje alguns conceitos, alguns termos que a gente vai usar na física, tá? Como, por exemplo, movimento, repouso, trajetória. Então é muito comum quando eu for resolver uma questão que um desses termos apareça lá e você precise saber do que se trata, beleza? Então, basicamente, a mecânica vai ser uma área da física que a gente vai estudar que vai ter como objetivo entender os objetos se movem, por que eles se movem, se eles estão em repouso, se eles mudaram a trajetória. Então a mecânica basicamente ela estuda isso, ela vai estudar os movimentos, tá? Então, dentro da mecânica, tem duas coisas que a gente vai estudar bastante, tá? Nesse primeiro momento. A gente vai falar sobre a cinemática, inclusive dentro das atividades que eu já enviei para vocês. A gente falava de cinemática, mas eu não citava isso no texto, tá? E a gente vai falar bastante da dinâmica. O que é a cinemática, o que é a dinâmica? A mecânica, ela trabalha com movimento, tá? A cinemática, ela trabalha com movimento sem levar em consideração as causas desse movimento. Então ela só se preocupa com o movimento, ela se preocupa se o corpo ele está em repouso, se ele não está. Então ela não busca justificativas. Já a dinâmica, ela vai tentar analisar o porquê ocorreu aquele movimento, tá? Aí aqui na cinemática, a gente vai estudar uma coisa como velocidade média, a gente vai estudar aceleração. Já aqui na dinâmica, a gente vai estudar uma coisa chamada de leis de Newton. A cinemática ela não se preocupa com as causas do movimento. Já a dinâmica ela vai se preocupar com essas causas. Um corpo ele se mexeu, para onde ele foi, o porquê ele foi, qual a força envolvida. Então isso seria a dinâmica, tá? Então basicamente o que a gente vai estudar até o final do ano são essas duas coisas, ó, cinemática e dinâmica. A gente ainda tem a estática e a hidrostática, mas esses não vão ser pontos que a gente vai estudar esse ano, beleza? Então basicamente a mecânica, que é o nosso estudo de 2025, se divide assim, ó. Cinemática descreve o movimento, não se preocupa com a causa. A dinâmica explica o porquê daquele movimento. A estática, que a gente não vai estudar, analisa corpos em equilíbrio. E a hidrostática vai estudar fluidos em repouso, tá? Então, basicamente, esses são os nossos tópicos para o ano de 2025. Quando a gente fala de cinemática, a gente vai falar sobre algumas coisas como velocidade, aceleração, lançamento vertical, lançamento oblíquo. Então, existem alguns termos que você precisa conhecer, tá? Porque provavelmente você já deve na sua vida ter falado sobre repouso. Ah, eu vou repousar. Aí o que é repousar? Você vai deitar, vai tirar aquele cochilo da tarde. Aqui na física, a gente vai considerar esse termo para usar de uma outra forma, tá? Então você precisa entender o que seria o repouso falado do ponto de vista da física. Então, no caso, ó, um repouso, ele significa o seguinte: o corpo ele vai estar em repouso quando a sua posição não muda em relação a um referencial. Beleza? Já te explico isso quando eu comentar o que é um referencial. Mas antes, ó, vê se você compreende esse exemplo. Você tem uma árvore que é vista dentro de um carro. Aí, no caso, o carro ele vai estar em movimento. Aí, em relação ao carro, parece que a árvore está se mexendo. Aí diz, professor, o senhor está ficando doido? Não, não estou ficando doido.
a impressão que você tem é de que a árvore ela está se movendo, porque a distância entre você que está no carro e a árvore muda, varia. Então, no caso, quando a gente fala em repouso, a gente realmente se refere a algo que vai estar parado, mas não necessariamente significa que de fato aquilo vai estar parado, de acordo com a tua percepção. Então, por que a gente diz que a árvore ela está se movendo? A árvore ela está plantada no chão, obviamente. Mas em relação a você, a árvore ela tem a sua distância variando, beleza? Então, no caso, o referencial é o ponto de vista. A gente pode pensar assim. Vai ser o ponto de vista adotado, tá? Então, em relação a alguma coisa que eu vou adotar, aquela árvore ela pode estar em movimento ou em repouso. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu comece a correr agora. Vou começar a correr. Só que em nenhum momento a distância entre a minha blusa e eu vai mudar. A minha blusa ela continua exatamente na mesma posição. Então, o meu corpo, para qualquer pessoa que estiver vendo, vai estar em movimento, ele não vai estar em repouso. Mas se eu for comparar com a minha blusa, ele está em repouso por quê? A distância entre o meu corpo e a blusa não mudou. Então, isso é considerado um corpo em repouso, tá? Então, quando eu falar para você que um corpo está em repouso, significa que em relação a um referencial, em relação a um ponto de vista, aquele corpo ele vai estar parado em relação àquele objeto. Outro exemplo, já até usei essa situação hoje. Você está no carro dirigindo. A distância entre você e o carro não muda. Então você está em repouso em relação ao carro. Se você entendeu o que é estar em repouso, você entende o que é movimento. O movimento ele vai ocorrer quando a distância entre você varia quando você adota um referencial. Então, por exemplo, eu vou fazer aquela corrida, aquele tiro de 100 metros. Então tem a linha de saída que eu vou partir e tem a linha de chegada. Então, em relação à linha de partida, meu corpo está em movimento, porque aquele é o referencial que eu adotei. Então, o movimento ele acontece quando há mudança de distância em relação ao referencial, tá? Referencial vai ser exatamente esse ponto de vista que eu comentei. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer objeto, pode ser uma pessoa, pode ser o que for, tá? Mas basicamente o referencial é aquilo que você adota como ponto de vista, beleza? Que mais? Trajetória. Trajetória vai ser o caminho que um corpo ele vai percorrer. Pode ser uma trajetória circular, pode ser uma trajetória reta, pode ser uma trajetória curvilínea, tá? Então, aqui na cinemática a gente estuda esses movimentos. Então, eu tenho um corpo, esse corpo ele vai estar em movimento. Para que ele esteja em movimento, ele tem que percorrer uma trajetória, tá? Então, a gente vai estudar essas trajetórias aqui. O que mais? Espaço ou posição. O que é que vai ser esse espaço? Vai ser a localização do corpo em relação ao referencial. Aí aqui, ó, a gente vai começar a falar de coordenadas, tá? Não sei se você lembra lá na matemática, mas lá na matemática a gente usa uma coisa chamada de plano cartesiano, beleza? Então aqui a gente vai usar um sistema de coordenadas para representar esse espaço. Não sei se você já usou um aplicativo chamado Waze. O que é o Waze? O Waze ele é basicamente um GPS. Então você usa para se localizar, tá? Então você tem ali o espaço inserido. Então, por exemplo, se eu vou procurar algum lugar dentro de João Pessoa, coloco lá um shopping para ir. Então ele vai te indicar a trajetória, tá? Mas para isso ele tem que ter exatamente essa noção de espaço. Deslocamento. O deslocamento acontece exatamente quando o corpo ele está em movimento, tá? Então no corpo você tem uma variação da posição desse corpo, beleza? Então o deslocamento acontece exatamente quando esse corpo ele se encontra em movimento. Distância percorrida. Distância percorrida é basicamente aquilo que vai ser percorrido nessa trajetória que eu falei, tá? Aí quando eu falo dessa distância percorrida, essa distância percorrida ela vai estar associada a uma unidade de medida, unidade de comprimento.
Então, algumas unidades aqui que a gente vai usar bastante, ó, quilômetro, que a gente representa usando km, metro a gente vai usar bastante, outras vezes a gente vai usar o centímetro. Então, a distância percorrida é basicamente esse comprimento que você vai, ou que o corpo vai se deslocar, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só uma aula para a gente entender o que vai estudar e para entender também esses conceitos. Na próxima aula a gente volta falando sobre o primeiro tópico de cinemática, que é velocidade média. A gente vai comentar sobre velocidade média, depois a gente vai detalhar o que seria essa velocidade média. Valeu, abraço, até a nossa próxima aula.